Graças e paz, irmãos. Hoje eu irei dar continuidade ao estudo de Efésios 4, o versículo 17 ao 32. João, coloca para a gente, por gentileza, Efésios 4, versículo 17. Bom, versículo 17 diz assim: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Os gentios, eram os povos que não faziam parte do povo de Israel. Eram os povos que não eram judeus. E os cristãos, eles não devem imitar o estilo de vida daqueles que não são cristãos, daqueles que são descrentes. Os incrédulos, eles já se encontram mortos em seus delitos e pecados. Versículo 18, por favor, João. Tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Os pensamentos dos incrédulos, eles são pensamentos fúteis, é somente vaidade, eles não cumprem qualquer propósito real. Quem não conhece a Deus se torna uma pessoa incapaz de entender verdadeiramente a si mesmo e até mesmo o mundo que o cerca. Eles têm um pensamento incrédulo, não creem na Bíblia, mas acaba que eles creem nas filosofias mundanas, né? Alguns acreditam em coisas populares, até horóscopo, ou coisas que não são bíblicas, né? Alguns ensinos filósofos, mas eles deixam de acreditar na Bíblia, que é a palavra do Senhor. Então, eles estão mortos espiritualmente, o coração deles já se encontra em trevas. Versículo 19, João. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Libertinagem, irmãos, é abusar de ficar cometendo pecado, fazendo coisas irresponsáveis, usar a liberdade que Deus nos deu para cometer pecado. E o incrédulo, ele é escravizado pelo seu coração, coração pecaminoso. E por conta disso, ele se torna com coração rancoroso, insensível e fica preso à escravidão da libertinagem. Versículo 20. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Versículo 21. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. É importante, irmãos, que o cristão ele dedique diariamente um tempo com Deus, fazer comunhão com Deus. A gente precisa ler a Bíblia diariamente, meditar na palavra, né, ir para os cultos sempre. Só assim a gente vai conhecer verdadeiramente a Deus. E à medida que a gente compreende, medita, né, compreende a palavra, a gente começa a ter a nossa vida transformada e renovada pelo Espírito de Deus. Versículo 22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos. Versículo 23. A se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Versículo 24. E a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. O velho homem, aquela antiga natureza que a gente tinha antes de conhecer a Cristo, deve ser deixado de lado. A gente deve transformar nossa mente e viver uma vida em Cristo. A gente precisa mudar a nossa maneira de pensar. Só assim a gente vai conseguir ter a nossa cidadania, né, de ser considerada novas criaturas. Versículo 25. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo,
porque somos membros do mesmo corpo. Bom, a mentira ela é uma declaração falsa aos fatos. Ela tem intenção de tirar proveito de alguma situação ou tirar proveito de alguma pessoa. E sempre que a gente diz a verdade, o Espírito de Deus está operando em nós. Mas quando nós dizemos mentira, a gente abre portas para Satanás operar em nossas vidas. E o inferno deve estar de portas abertas, cheia de pessoas que praticam mentira. Cheia assim, esperando, aguardando as pessoas que praticam mentira, porque elas têm a vida controlada pela mentira, pelo inimigo, o diabo, e estão condenadas à perdição eterna. A vida do cristão, ela deve ser seguindo a verdade em Cristo, deve ser uma vida de verdades, e não uma vida de mentiras. Versículo 26. Fiquem irados e não pequem. Deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Versículo 27. Nem deem lugar ao diabo. A ira é um sentimento forte e pecaminoso. E é possível a gente irar sem pecar, né? Assim como está dizendo a palavra do Senhor. Mas quem pecar, mesmo irando, né, pecar, deve se reconciliar o quanto antes com a pessoa. Não deve ficar deixando isso para mais tarde, para depois. Tem oportunidade de fazer agora, faz agora. O quanto antes, melhor. Assim ensina Jesus no capítulo 5 do livro de Mateus. E a ira é o primeiro passo para o homicídio. Né? Tanto é que quando Caim matou Abel, ele ficou irado no coração dele e cometeu ali o ato de homicídio. Versículo 28. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não furtarás é um dos 10 mandamentos que Deus instituiu, né? Está em Gênesis, capítulo 20, e Deus dá essa ordem. A partir do momento que Deus deu essa ordem, Ele instituiu o direito à propriedade privada para cada um. Então, ninguém deveria estar cometendo furto. E uma pessoa tem o direito de transformar a própria força em ganho, né? Ela trabalha, conseguir o seu dinheiro e gastar naquilo que lhe agradar. E nós devemos trabalhar, não furtar, não roubar o que é do próximo, nem ficar com inveja, invejando o que é do próximo. E nós devemos trabalhar a fim de ajudar os necessitados. Deus, Ele não chama preguiçosos para o reino dele, Ele chama pessoas que querem trabalhar. Então, a gente deve trabalhar e contribuir para o reino de Deus. Versículo 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E, assim, transmita graça aos que ouvem. Versículo 30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Com palavra suja, palavra repulsiva, palavra de xingamento, tudo isso são palavras más que entristecem o Espírito Santo de Deus. E a boca do pecador é cheia dessas palavras, cheia de palavra de maldição. Em vez de estar abençoando, está amaldiçoando pessoas. E o que se espera do cristão não é esse comportamento, é ter um comportamento daquele que teve a vida transformada em Cristo, com a mente renovada. Por isso a gente precisa estar fazendo a leitura da palavra e precisamos transmitir palavras boas, palavras de bênção, de abençoar as pessoas, abençoar o próximo. A palavra, ela tem poder tanto para o bem quanto para o mal. Então, devemos ministrar graça e ajudar a aproximar as pessoas de Cristo. Versículo 31. Que não haja no meio de vocês
qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. A amargura é como um rancor que entra na vida da pessoa, né, no coração da pessoa, e ela acaba guardando aquilo dentro de si. E isso acontece quando alguém magoa ou deixa chateada de alguma forma, ou por alguma situação que aconteceu, a pessoa fica amargurada. Mas ela precisa superar isso. Esse sentimento ruim pode acabar nos prejudicando por dentro, prejudicando a nossa comunhão com Deus, afetando a nossa maneira de nos relacionar uns com os outros. E a amargura, ela produz manifestações exteriores. Ela acaba nos levando, muitas das vezes, em raiva e ira, que, por sua vez, pode nos levar à gritaria e até mesmo à blasfêmia. A blasfêmia são atitudes que ofendem ou insultam a Deus. E a amargura, a ira, a gritaria, a blasfêmia, tudo isso, quando a gente está com isso no coração, a gente entristece o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele mora na gente, ele mora nos nossos corações. E Paulo nos mostra aqui que a incapacidade humana em perdoar gera esse sentimento de amargura. Então, a gente precisa abrir o nosso coração, a gente precisa perdoar as pessoas. Versículo 32. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Se alguém nos magoa, seja intencionalmente ou não, a gente deve liberar perdão na vida dessa pessoa. A amargura no coração nos faz tratar os outros da forma como Satanás nos trata, mas nós devemos tratar os outros como Deus nos tratou. Devemos ter um coração bondoso, um coração amável com as outras pessoas, um coração cheio de graça, cheio de bondade. E Jesus nos perdoou e devemos perdoar uns aos outros também. Não perdoamos para o nosso próprio bem, para sermos abençoados nesse processo. Nós perdoamos por amor a Cristo, porque Ele nos amou e Ele nos perdoou. Aprender a perdoar é esquecer. A gente não deve perdoar e ficar lembrando da mesma coisa. A gente tem que esquecer e seguir em frente. É um dos segredos da vida cristã para ter uma vida feliz e próspera. Bom, e com isso, eu finalizo aqui o estudo de Efésios 4, do versículo 17 ao 32. E agradeço a oportunidade.